A paz do Senhor, meus queridos, hoje com mais um estudo para edificar a sua vida, sempre baseado na palavra de Deus, as escrituras sagradas. Amém? Muito bem, peço que você continue, deixe o seu like, vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse intuito de aprender mais do Senhor. Pedimos que o Espírito Santo nos ajude nessa jornada, em nome de Jesus, aprendendo, lendo a palavra, que possamos meditar nos versículos, ó Deus, citados aqui, que possamos acrescentar em nós o conhecimento com o nosso Deus, o nosso amado Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso amigo Espírito Santo. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor, e fala comigo, fala com meus queridos irmãos, hoje e sempre. Amém. Muito bem, vamos ao nosso estudo. A providência divina. Depois de o Senhor Deus criar os céus e a terra, Ele não deixou o mundo à sua própria sorte. Pelo contrário, Ele continua interessado na vida dos seus, cuidando da sua criação. Deus não é como um hábil relojoeiro que formou o mundo, deu-lhe corda e deixou acabar essa corda lentamente até o fim. Pelo contrário, Ele é o Pai amoroso que cuida daquilo que criou. O constante cuidar de Deus por sua criação e por seu povo é chamado, na linguagem doutrinal, de a providência divina. Em Gênesis, no capítulo 45, conta como foi o encontro de José e seus irmãos. E no versículo 5 ele fala assim: Não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante da vossa face. Aqui José está reconhecendo que Deus é quem providenciou todas as coisas. José revela que muitas vezes Deus sobrepõe sobremaneira a sua providência e escolhe as más ações dos seres humanos a fim de executar a sua vontade. Deus operou através de José para a preservação do povo do concerto, do qual descenderia a Cristo. Observamos que, embora Cristo viesse da linhagem de Judá e não da de José, Deus usou este para preservar a linhagem da qual viria Cristo. José, portanto, foi um antecessor espiritual de Jesus Cristo, algo mais importante do que ser ancestral físico. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala assim, capítulo 4, versículo 16: Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Logo, entendemos que Deus é o providenciador de todas as coisas. Ele ainda hoje opera, porque, como está escrito, Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Agora vamos aos aspectos da providência divina. Há pelo menos 3 aspectos da providência divina. Primeiro, a preservação. Deus, pelo seu poder, preserva o mundo que Ele criou. A confissão de Davi fica clara: a tua justiça é como as grandes montanhas, e os teus juízos são grandes abismos, Senhor. Tu conservas os homens e os animais. Salmo 36, 6. O poder preservador de Deus
manifesta-se através de seu Filho Jesus Cristo, conforme Paulo declara lá em Colossenses 1,17. Cristo é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Pelo poder de Cristo, até mesmo as minúsculas partículas de vida mantêm coesas. Segundo, provisão. Deus não somente preserva o mundo que ele criou, como também provê as necessidades das suas criaturas. Quando Deus criou o mundo, criou também as estações. Proveu o alimento aos seres humanos e aos animais. Depois de o dilúvio destruir a terra, Deus renovou a promessa da provisão com estas palavras: enquanto a terra durar, sementeira e saga, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Vários dos salmos são testemunha da bondade de Deus em suprir do necessário a todas as suas criaturas. O mesmo Deus revelou a Jó seu poder de criar e de sustentar. E Jesus asseverou de termos bem claros que Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo. Seu cuidado abrange não somente as necessidades físicas da humanidade, como também as espirituais. A Bíblia revela que Deus manifesta um amor e cuidado especiais pelo próprio povo, tendo cada um dos seus em alta estima. Paulo escreve de modo inequívoco aos crentes de Filipe: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Paulo enfatiza o cuidado amoroso de Deus, Pai, pelos seus filhos. Ele suprirá todas as nossas necessidades, sejam materiais, sejam espirituais, à medida que as apresentamos diante dele. O suprimento das nossas necessidades vem por Cristo Jesus. Somente em união com Cristo e na comunhão com ele é que podemos experimentar o provimento da parte de Deus. Entre as muitas promessas nas Escrituras que confere esperança e encorajamento ao povo de Deus no tocante ao seu cuidado, provisão, socorro. Existem muitas passagens bíblicas que traz para nós a certeza e a confirmação de que Deus cuida de nós. De conformidade com o apóstolo João, Deus quer que o seu povo tenha saúde e que tudo lhe vá bem. O apóstolo João, ao escrever a sua terceira epístola, no versículo 2, ele destaca que te vá bem. Em geral, é da vontade de Deus que o crente tenha saúde e que tenha uma vida abençoada. Ele quer que tudo vá bem conosco, que nosso trabalho, planos, propósito, ministério, família, entre outras coisas, estejam de acordo com a sua vontade e direção. Portanto, as bênçãos de Deus mediante a redenção em Cristo visa a suprir as nossas necessidades físicas e espirituais. No tocante à prosperidade, tanto física como espiritual, as Escrituras nos ensinam o seguinte: primeiro, a expressão que te vá bem em todas as coisas. Literalmente significa fazer uma boa viagem. À luz desse significado, a oração prioritária de João é no sentido de que os crentes andem no caminho
da salvação, que permaneça na vontade e na verdade de Deus e desfrutem da sua bênção. Segundo, a vontade de Deus é que ganhemos o necessário para termos abrigo, alimento e roupa para toda a nossa família, e que tenhamos o suficiente para ajudar os outros e para promover a causa de Cristo. Sabemos que Deus pode nos dar o suficiente para as nossas necessidades e que Ele promete nos suprir conforme as suas gloriosas riquezas. Terceiro, embora oremos para Deus suprir todas as nossas necessidades materiais, devemos reconhecer que haverá ocasiões em que Deus permite que seus filhos passem por necessidade. Passamos tempos de aflição ou de necessidade para sermos despertados a confiar mais nele e desenvolver nossa fé, nossa perseverança espiritual e nosso ministério. Podemos experimentar problemas difíceis quando, por causa do nosso testemunho ou do trabalho de Cristo, o mundo nos oprime e persegue. Podemos experimentar pobreza devido às circunstâncias nacionais ou naturais, tais como guerra, fome, seca ou más condições econômicas ou sociais. A presença, a ajuda e a bênção de Deus na nossa vida física estão relacionadas à prosperidade de nossa vida espiritual. Devemos buscar a vontade de Deus, obedecer ao Espírito Santo, permanecer separados do mundo, amar a palavra de Deus, buscar a sua ajuda em oração, trabalhar com afinco e viver segundo o princípio de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mesmo estando bem em nossa alma, não estamos automaticamente isentos de dificuldades em outras áreas de nossa vida. Devemos encarar as adversidades, aflições, necessidades com oração e confiança em Deus. Terceiro, governo. Deus, além de preservar sua criação e prover-lhe o necessário, também governa o mundo. Deus, como soberano que é, dirige os eventos da história que acontecem segundo sua vontade permissiva e seu cuidado. Em certas ocasiões, ele intervém diretamente segundo o seu propósito redentor. Mesmo assim, até Deus consumar a história, ele tem limitado seu poder e governo supremo neste mundo. As Escrituras declaram que Satanás é o Deus desse século. Exerce acentuado controle sobre a presente era maligna. Em outras palavras, o mundo de hoje não está submisso ao poder regente de Deus, mas em rebelião contra ele e escravizado por Satanás. Note, porém, que essa autolimitação da parte de Deus é apenas temporária, na ocasião que ele já determinou na sua sabedoria. Ele aniquilará Satanás e todas as hostes do mal. Como podemos conferir no livro de Apocalipse, nos capítulos 19 e 20, onde podemos ver ali a consumação da batalha celestial e a vitória do Senhor Jesus. Amém? Meus queridos, paramos por aqui essa primeira parte falando sobre a providência divina. Quero destacar que este estudo é parte da Bíblia de Estudo Pentecostal, versão Almeida, revista e corrigida, edição de 1995.
produzida e vendida pela CPAD com todos os seus direitos autorais. Mas nós estamos extraindo esse estudo para edificar a nossa vida e a vida dos irmãos em Cristo Jesus, pelo ensinamento da palavra de Deus. Amém? Fica na paz e que o Senhor abençoe grandemente a tua vida e a tua família.